faz assim comigo, não. Já cansei de discussão, me deixe pensar, me deixe escolher, eu quero ficar. Preciso viver e me libertar. Não te Atenção às empresas que compõem a rede DS de comunicação. Em 5 segundos, terá início a transmissão do debate entre os candidatos à Prefeitura de Suzano, direto da Associação Cultural Suzanense, o Bunkeô. Rede DS de comunicação, nas eleições 2012. Bom dia, está começando agora o primeiro debate Rede DS de comunicação, com transmissão ao vivo pela Sempre Mais FM 90,7 e também pelos sites www.diariodesuzano.com.br e www.sempremaisfm.com.br. O objetivo deste debate é permitir que a população conheça as propostas e ideias dos candidatos à Prefeitura de Suzano neste ano de 2012. A Rede DS pretende, com isso, contribuir para o pleito eleitoral. Lembramos que durante o debate fica proibida a manifestação da plateia e bem como ataques pessoais entre os candidatos, que devem ser evitados, evidentemente. O debate conta com a presença dos seguintes candidatos. E eu devo lembrar, que a ordem dos candidatos, a disposição dos candidatos, ela foi previamente definida através de uma reunião realizada entre a comissão organizadora, os candidatos e os seus assessores. Aqui, do meu lado esquerdo, à direita de quem vê, o candidato Paulo Tokuzumi, do PSDB. Em seguida, o candidato Roberto Toio, do PCB. Depois, o candidato Rafael Garcia, o Rafa, do PSD. E, na ponta, o candidato Valdicir Stuani, do PT. Aqui do meu lado direito, à esquerda de quem vê, o candidato Israel Lacerda, do PTB. Em seguida, o candidato Leonardo Ferreira, do PSOL. Depois, a candidata Carmen Lúcia Lorente, a Carminha, do PCdoB. E, na ponta, o candidato Jorge Absanra Filho, o Jorginho, do PSB. Lembrando que o candidato a prefeito José Augusto Cardoso Filho, Zé Cardoso, do PSDB, não participará do debate porque há outro candidato do mesmo partido e a sua candidatura está indeferida pela Justiça Eleitoral. Durante todo o debate, qualquer um dos candidatos que se sentir ofendido, uma ofensa pessoal, ele terá o direito a um pedido de resposta, que será a suposta ofensa, que será decidida pela comissão organizadora, que é também formada por um advogado e 2 jornalistas. E neste primeiro bloco, cada candidato terá 1 minuto para responder a seguinte pergunta: por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Suzano? No caso da candidata, porque a senhora quer ser prefeita da cidade de Suzano. A ordem de resposta de cada candidato também foi definida em sorteio realizado previamente pela comissão organizadora, juntamente com os candidatos e com os seus representantes. O primeiro candidato que responde à pergunta é o candidato do PSDB, Paulo Tokuzumi. Antes, nós vamos conhecer um pouco do candidato. Paulo Tokuzumi tem 55 anos, é formado em engenharia, nascido em Suzano. O tucano é casado, já foi vereador, secretário de obras na gestão de Firmino José da Costa, vice-prefeito no mandato de Estevão Galvão,
atual deputado estadual, e foi prefeito entre os anos 1993 e 1996. Durante a carreira política foi filiado ao PDS, PMDB, PSDB, onde está atualmente. Bom, candidato, o senhor tem 1 minuto para responder por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Suzano. Muito bom dia a todos. Quero agradecer à Rede DS de Comunicação pela oportunidade, cumprimentar o nosso mediador Gil Fuentes, cumprimentar os demais candidatos, cumprimentar o público que está em casa nos ouvindo, no carro, pela rádio Sempre Mais FM, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, e dizer que eu já fui prefeito da cidade de Suzano. Eu conheço bem a nossa cidade. Na minha administração, Suzano era uma potência econômica. Suzano era uma cidade que tinha muito desenvolvimento. Eu conheço bem a nossa cidade. Na minha administração, nós tivemos uma série de coisas em que a cidade podia se orgulhar. Quero ser prefeito da cidade de Suzano para construir 2 hospitais. Eu quero ser prefeito da cidade de Suzano para trazer de volta o desenvolvimento à nossa cidade. Correto. Este foi o candidato Paulo Tokuzumi. E agora, o segundo candidato a responder por que quer ser prefeito da cidade de Suzano é o candidato Roberto Toio. Ele tem 60 anos, é divorciado, nasceu em Suzano, se formou em economia pela USP, iniciou a carreira política na década de 1980, quando se filiou ao PMDB. Foi o primeiro presidente do PMN em Suzano, já na década de 1990, passando também pelo PSC e pelo PT, onde concorreu a vereador em 2000. Está no PCB, onde é o presidente desde 2005, e foi candidato a prefeito em 2008. Por que o senhor quer ser candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Suzano? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, como pode uma pessoa que defende a diversidade, a inovação, atitudes diferenciadas e que quer implantar um programa de governo baseado na felicidade interna bruta, um governo itinerante que vai estar diretamente em contato com a população e que pretende, dentro do seu projeto, tem o projeto da horta comunitária, tem que mexer na terra. Como pode um candidato que tem que demonstrar tudo isso e quer conversar com a população, né, poder estar aqui vestido de terno e gravata, não é verdade? Então, o que acontece? Nesse momento, eu vou retirar o meu paletó e a gravata, porque eu tenho que demonstrar quem sou eu. Nós queremos trabalhar a terra, queremos aqui, juntamente com a população, governar esse município. Assim sendo, pessoal, camaradas, estou retirando agora o meu paletó. O seu tempo se esgotou, candidato. O terceiro candidato pela ordem de sorteio é o Rafael Garcia, o Rafa. Rafael Franchini Garcia, o Rafa, nasceu em São Bernardo do Campo e, posteriormente, veio morar em Suzano. Hoje, com 30 anos, trabalhou na empresa da família e montou o próprio negócio aos 16 anos. Foi candidato a vereador em 2000, com 22 anos. Morou no Canadá, estudou, já ministrou palestras na Alemanha. Atualmente, ele cursa o último semestre de gestão pública. Candidato Rafael Garcia, Rafa, o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito de Suzano. Bom dia a todos, bom dia aos candidatos. De forma muito especial, quero cumprimentar as pessoas que nos assistem, como também aquelas que nos assistem pelo telão lá embaixo. Quero ser prefeito de Suzano porque sei que estou preparado para assumir esse cargo, pelo amor que eu tenho pela minha cidade, a cidade que eu escolhi para viver, a cidade que eu escolhi para morar, e mais do que isso, a cidade que me proporcionou tudo aquilo que eu tive de bom, de boas oportunidades. Eu quero agora ser prefeito para retribuir, e tenho certeza absoluta que estou preparado, capacitado para assumir esse compromisso, governar Suzano de mãos dadas com a população e fazer o melhor governo da história. Ok.
Agora, quem dirá por que quer ser prefeito da cidade de Suzano é o candidato do PT, Valdicir Stuani. Valdicir Stuani tem 48 anos, é casado e pai de 2 filhos, nascido em Santa Catarina, mora em Suzano há quase 20 anos. Formou-se em filosofia, teologia, psicologia e letras. Foi padre até o ano de 2000 e, desde então, é professor da rede estadual. A partir de 2005, ele foi secretário adjunto, secretário de Educação e Inclusão Social da Prefeitura de Suzano, na atual administração do PT de Marcelo Cândido. Candidato, o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Suzano. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Bom dia ao Gil, que coordena o nosso debate, a todos os candidatos. Eu quero ser prefeito de Suzano, primeiro, porque eu estou preparado pela minha formação acadêmica, pela minha experiência profissional e pessoal, pela minha experiência na administração pública, à frente da Secretaria de Educação e da Assistência Social. Eu quero ser prefeito de Suzano para continuar o projeto que vem mudando a história dessa cidade, garantindo escola pública de qualidade, creche, material escolar, uniforme, transporte, garantindo pavimentação nos bairros que não tinham sido pavimentados, garantindo escola técnicas para os nossos jovens, garantindo a construção do nosso hospital regional, que vai dar trabalho para construir imagina 2. Ok. Agora, o 5º candidato a responder por que quer ser prefeito de Suzano é o candidato Israel Lacerda. Israel Lacerda tem 38 anos, nasceu em Mauá, é formado em Biomedicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, e pós-graduado em Saúde da Família. Iniciou a carreira política no PTB, sendo candidato a vereador em 2000, ficando como suplente. Foi eleito vereador em 2004, atuando como presidente da Câmara em 2006, reeleito em 2008, foi novamente presidente da Câmara nos anos 2009 e 2010. Fundou e presidiu a ACAT. Candidato, o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Suzano. Bom dia, Gil. Bom dia, candidatos. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo, pela internet e também pela Rádio Sempre Mais. Quero ser prefeito de Suzano porque me preparei minha vida toda para esse grande desafio, principalmente porque vivo a cidade de Suzano desde 2 anos de idade. Fui vereador eleito e reeleito e 2 vezes presidente da Câmara, onde adquiri também experiência administrativa. E hoje quero trabalhar pela minha cidade, que vem perdendo valores, investimentos e deixou de ser a terra de oportunidade que já foi um dia. E hoje nós queremos resgatar tudo que foi perdido e voltar novamente a ser uma terra de prosperidade. Quero dar qualidade de vida à população de Suzano e, principalmente, colocar novamente no trilho do desenvolvimento, do progresso, resgatando o orgulho do povo suzanense. Ok. Por ordem, o 6º candidato a responder é o Leonardo Ferreira. O Leonardo Ferreira nasceu em São Paulo, tem 24 anos, é formado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC. Jornalista de formação, Leonardo diz que sempre se interessou por política, é filiado desde 2007 ao PSOL. É a primeira vez que ele participa de uma eleição. Candidato, o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Suzano. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para poder partilhar. Eu quero ser prefeito de Suzano para construir junto com toda a população, ou seja, muitas mãos, um projeto alternativo, um único projeto que só o PSOL pode fazer, porque o PSOL não está amarrado com nenhuma empreiteira, com nenhuma construtora, faz uma campanha limpa, uma campanha comprometida, é uma campanha contra a velha política que simplesmente alija Suzano e atrasa Suzano, ou seja, a velha política que põe Suzano na marcha ré. O PSOL Suzano tem um projeto de cidade que está muito para além do
que a gente tem hoje aqui entre os outros candidatos. O PSOL Suzano tem a força da juventude, tem a garra de todos aqueles que acreditam que uma cidade humana e fraterna, ela vai ser construída a muitas mãos. Esse é o nosso projeto para a cidade de Suzano. Um projeto que vai ser construído de forma horizontal, de forma participativa, onde cada um de nós vai ser empoderado para a construção do projeto político de cidade que a gente tem. E só o PSOL de Suzano pode ser essa alternativa. Uma alternativa diferente, ousada e jovem. Muito obrigado. Ok. Agora é a vez da candidata Carminha. Vamos conhecer um pouco da sua história. Carmen Lúcia Lorente, a Carminha, nasceu em São Paulo, tem 54 anos, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Brás Cubas e pós-graduada em Gestão Pública. É funcionária pública há 29 anos, filiada ao PCdoB, onde hoje é presidente desde 2003. Foi candidata a vereadora pela Chapa da Mulher em 2004 e 2008 atuou como secretária de Manutenção de Serviços Urbano. Candidata, por que a senhora quer ser prefeita da cidade de Suzano? Bom dia, Gil, bom dia, candidatos, bom dia a todos presentes e a todos que estão nos escutando. Primeiro, porque foi uma decisão do nosso partido, junto com os partidos que vieram compor o nosso projeto político, junto com amigos e junto com empresários, decidiram lançar uma candidatura. Dentro desse grupo, decidiram que a candidata Carminha estaria melhor preparada para isso. Fui convidada e aceitei prontamente, porque a minha formação arquiteta urbanista, a minha formação de gestão pública e a minha experiência administrativa de 29 anos e 5 meses exatamente na própria Prefeitura de Suzano me preparou para poder estar administrando a cidade de Suzano. E com todos os anos que foram passando, infelizmente, nós vimos a cidade não estando no rumo certo. E eu quero ter a oportunidade de administrar a nossa cidade com a experiência. Ok. Agora o oitavo e último candidato a responder é o Jorginho, Jorge Absanra Filho. O Jorginho tem 26 anos, é médico na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, faz especialização em oncologia, área que trata o câncer, mora em Suzano há 18 anos, desde os 7 anos de idade. Seus bisavós ajudaram a construir o município. A convite do PSB, pela primeira vez ele disputa um cargo eletivo. Candidato, o senhor tem 1 minuto para responder por que o senhor quer ser prefeito de Suzano. Queria cumprimentar o Gil, os demais candidatos, a Rede DS pela atitude de fazer o debate e as pessoas presentes e os ouvintes da Rádio DS. Eu vim para a cidade de Suzano com 7 anos de idade, construí toda a minha vida aqui, fiz a minha personalidade, construí a minha carreira, fiz os meus amigos e fiquei com a minha família por praticamente 2 décadas. E desde que eu vim para cá, a cidade de Suzano continua com as mesmas ruas, com os mesmos problemas, com os mesmos comércios, com a mesma forma de administração e com as mesmas pessoas na política. Eu quero ser prefeito de Suzano porque, além de eu amar a política, eu amo muito a cidade. E eu acho que é possível uma cidade de 300 mil habitantes, com quase 600 milhões de orçamento, crescer muito mais do que ela tem crescido nos últimos 20 anos. E eu, como jovem, estou com garra de lutar pela nossa cidade e com garra de lutar pelo município que eu construí a minha vida. Ok, vocês puderam conhecer um pouco mais de todos os candidatos. São 8 candidatos que participam deste primeiro debate. Primeiro debate Rede DS de comunicação, que está sendo transmitido ao vivo pela Sempre Mais FM 90,7. E também pode ser assistido através da internet, acessando os sites www.diariodesuzano.com.br e www.sempremaisfm.com.br. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, é o primeiro intervalo comercial, lembrando que nos estúdios da Sempre Mais FM está o cientista político, o Dr. Olavo Câmara. Ele fará, nestes 2 minutos que nós teremos de intervalo, ele fará comentários sobre os candidatos, a postura dos candidatos aqui em cena. Então eu vou chamar o Breno César nos estúdios da Sempre Mais FM e nós voltamos já já. Breno César, é com você.
Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. Estamos de volta com transmissão ao vivo pela Sempre Mais FM 90,7. Eu pediria à plateia, por gentileza, que ficasse em silêncio. Nós estamos ao vivo transmitindo também pelo site www.diariodesuzano.com.br e www.sempremaisfm.com.br. Bom, neste bloco nós teremos os candidatos a prefeito da cidade de Suzano respondendo perguntas dos leitores do jornal Diário de Suzano e também dos ouvintes da rádio Sempre Mais FM. Essas perguntas, elas serão interpretadas, feitas pelos jornalistas da rede DS de comunicação. As regras estão prontas? Vamos lá? Vamos às regras então, para que todos tenham conhecimento delas. Neste segundo bloco, os jornalistas da Rede DS de Comunicação vão ler para cada candidato perguntas enviadas previamente pelos suzanenses. O jornalista vai dizer qual candidato vai responder e qual vai comentar a pergunta. Cada candidato vai responder e comentar uma única vez. A pergunta será feita em 45 segundos. Para a resposta, o tempo é de 1 minuto e meio. O comentário é de 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Dada as regras, eu devo ainda lembrar que nos estúdios da Sempre Mais FM encontra-se junto com o Dr. Olavo Câmara, cientista político, o advogado Laerte Silva, da OAB de Mogi das Cruzes. O primeiro jornalista que fará a pergunta é o chefe de reportagem do Diário de Suzano, o Ramon Barroeco. Eu pediria para que o Ramon se colocasse em pé, por gentileza, e ele vai dizer para quem ele fará a pergunta e qual candidato irá comentar a resposta. Ramon, você tem 45 segundos. Bom dia, Gil. Bom dia aos candidatos. A minha pergunta é direcionada ao candidato Leonardo Ferreira e será comentada pelo candidato Israel Lacerda. A pergunta está sendo sorteada, ele tirou agora de dentro de uma caixa. Pode dizer. A pergunta é: o que o senhor vai fazer para que não haja tanto cachorro solto no centro e no Miguel Badra? Ok, esta foi a pergunta do Ramon Barroeco, de leitor ou ouvinte da rádio, ao candidato Leonardo Ferreira. Plateia, por gentileza. Ramon, é uma ótima pergunta. Nós do PSOL Suzano, nós temos projeto também para a questão do cuidado com o animal. Uma coisa que a gente vê muito na cidade de Suzano, um abandono em relação aos animais, e é um problema de saúde pública. Até porque, primeiro, você percebe o quê? Muitas doenças, elas se proliferam por conta disso. E a gente percebe o quê? Uma ineficiência por parte da atual gestão e das últimas gestões, inclusive nós temos um ex-prefeito aqui que não contribuiu para que isso melhorasse. Ou seja, a gente percebe o quê? Uma negligência em relação aos animais, em relação à posse irresponsável. Nós, do PSOL, diferentemente dos outros candidatos, nós temos uma proposta muito interessante em relação à posse responsável. Nós vamos criar um centro especializado, vai ser uma espécie de hospital para dar tratamento para esses animais que são abandonados, e mais do que isso, incutir na educação da cidade de Suzano uma perspectiva de que ela tenha sensibilidade para com os animais, ou seja, para que não ocorra esse abandono, porque o cuidado com os animais, já diria muito bem o nosso grande Mahatma Gandhi, ele diria o quê? O cuidado que uma sociedade dá para os animais diz muito bem o cuidado que ela dá para a sua população, e é justamente isso que a gente vê em Suzano. Ou seja, o descuido com os animais reflete também o descuido com a população. Um descuido que mostra pela negligência e pela falta de ações e políticas públicas. E é justamente isso. A gente percebe o quê? Essa ação poderia ser muito bem colocada em prática, com muita facilidade, não seria caro. O PSOL tem projeto para isso. E mais do que isso, é uma perspectiva ampla, trabalhar com diversas secretarias. Eu tenho certeza, os senhores vão gostar muito de conhecer o nosso projeto. É isso, gente. Até porque o PSOL, para explanar tudo, eu precisaria de pelo menos umas 5 horas. Você pode ter certeza, estou muito preparado para isso. Quem irá comentar a resposta de Leonardo é o candidato Lacerda. Candidato, o senhor tem 1 minuto.
Bem, a questão do número muito alto de cães nas ruas da cidade de Suzano é por conta de uma falta de uma política pública que visa instituir não só a posse responsável, como também a questão da esterilização gratuita por parte da prefeitura. E aí onde eu quero enfatizar. Existe hoje em Suzano um projeto de minha autoria que foi votado, aprovado, vetado pela administração, mas nós conseguimos derrubar o veto. E hoje esse projeto vigora na cidade, mas não é colocado em prática pela atual administração. Ele visa justamente instituir a posse responsável, mas também como um trabalho de zoonose e também para conter o aumento do número de cães e também gatos na cidade de Suzano, fazer a esterilização gratuita por parte da Prefeitura Municipal. Não vem sendo colocada em prática. Inclusive está sendo investigada pelo Ministério Público como uma transgressão de uma lei municipal. E nós queremos colocar em prática. Ok, candidato, o seu tempo se esgotou. Nós temos agora 1 minuto de tréplica. Candidato Leonardo, a palavra é sua. Logo você, Lacerda. Mais um projeto certamente deve ser um dos tantos. Enfim, afinal, a briga Câmara e Prefeitura rende muito, né, gente? Acaba travando a cidade. Tenho certeza que isso, enfim, acaba levando um pouco por conta da sua atuação de forma inexpressiva, que não tem feito uma oposição necessária, ou seja, tem levado a Câmara, enquanto vereador, por uma briga pessoal, ficando briguinha, Prefeitura, Câmara, e foi justamente nisso que a cidade ficou muito atrasada. A cidade andou de marcha ré nesses últimos anos. Em importantes momentos, vários projetos da população ficaram amarrados por conta da briguinha, Prefeitura e Câmara o tempo todo, o bloco do G9, e por aí vai. E aí a gente viu todo o atraso que a cidade de Suzano viveu, em pautas importantes foram travadas e amarradas, como, por exemplo, essa também na briguinha Câmara e Prefeitura. E é justamente isso, o PSOL vai governar junto com a população, fazer a pressão popular, de modo com que a gente não tenha esse tipo de fisiologismo na Câmara Municipal de Vereadores de Suzano. Esse é o PSOL Suzano, vocês tenham certeza disso. O segundo jornalista a fazer a pergunta de um leitor do Diário de Suzano, as perguntas foram enviadas pelos leitores do Diário de Suzano, é o editor do DS, Públio Vito. Bom dia, Públio, por gentileza, para quem você vai fazer a sua pergunta e quem vai comentar a resposta? Bom dia, Gil, bom dia aos candidatos, bom dia a todos presentes. Minha pergunta é direcionada ao candidato do PT, Valdecir Stuani, e quem vai comentar a resposta é o candidato do PSOL, Leonardo Ferreira. Correto. Neste momento, já foi escolhida a pergunta. Vamos lá. Candidato, o que o senhor acha da possibilidade de fazer um acesso para os bairros da Vila Morim, Colorado e adjacências na SP66, na altura da Vila Natal? Ok, esta foi a pergunta do Públio Vitor ao candidato Valdecir Stuani. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Obrigado pela pergunta, ouvinte que nos fez. É um projeto importante que já tem estudo da nossa atual administração e que eu vou dar continuidade. E o acesso ele se faz necessário justamente porque a cidade vem crescendo. Ao contrário do que foi dito aqui por muitos candidatos, que demonstram não conhecer bem a cidade. Porque nos últimos 8 anos, a cidade de Suzano cresceu, e cresceu em todos os aspectos. Na questão da escola pública de qualidade, no espaço de formação profissional para os nossos jovens, conseguimos 2 escolas técnicas, no investimento na área da saúde, que hoje culmina com o projeto real, fato, do nosso hospital municipal, na pavimentação dos bairros, no investimento na cultura, na participação popular. Então, Suzano cresceu, e na medida que vai crescendo, a população vai vendo a necessidade de outros serviços, como é esse acesso da Vila Morim, na Vila Morim pela rodovia Henrique Heroles. Então, Suzano tem avançado, e o progresso vai exigindo novos investimentos. Nós avançamos de maneira fantástica na participação popular, na construção de moradias, na regularização dos terrenos, ou de ocupação, ou de loteamentos irregulares. Então, a nossa cidade avança. Candidato, o seu tempo se esgotou. O candidato Leonardo tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Valdecir Stuani. Candidato.
É muito engraçado a gente ver a administração petista falando em obras. Por exemplo, essa obra da Vila Amorim é uma obra que deveria ter sido feita há muito tempo, assim como, por exemplo, as contrapartidas do Rodoanel, até que agora não foram apresentadas ainda. Ou seja, cadê as contrapartidas